parte de número 3, nós iremos finalizar a boneca fazendo a parte do cabelinho, dos sapatinhos e da tiara e os detalhes do rostinho dela. Se você já veio dos outros 2 vídeos, eu já quero agradecer muito a sua paciência, a sua colaboração aqui comigo. E não esquece de deixar o like, que não custa nada para você e faz muita diferença para mim. E bora aprender o restante. Vamos então para a parte do cabelinho. Eu comecei aqui porque eu vou mostrar para vocês a dinâmica dos fios, tá? Senão a gente nunca vai conseguir concluir essa boneca aqui, porque é muito grande, muita boneca, muito cabelo. Então, a gente vai pegar lá nas nossas rodinhas, aonde da nossa rodinha lá, né? Da cabecinha dela, do topinho da cabeça. Lá no comecinho, ó, lá naqueles primeiros que a gente fez, tá? Que daí ficou a correntinha assim pra cima, igual está esses daqui, né? Essas correntinhas aqui. A gente vai pegar nela, tá? E aí, essa primeira camada aqui e essa segunda camada, elas vão ser iguais, tá? Então, por isso que eu vou trazer, eu já adiantei aqui. E aí, a gente vai fazer assim, sem segredo, tá bom? Vou pegar aqui, olha. E vou ir rodando sempre assim, tá? Neste sentido assim, ó. No sentido em que o relógio anda, tá bom? E aí, eu vou pegar ela aqui e vou fazer. Vou enganchar em qualquer lugar, então finge que você tá enganchando aí no primeiro pontinho lá da nossa primeira camada. Vou fazer 81 correntes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Ufa, né? É um cabelão. Então, eu vou vir aqui, olha, no meu segunda corrente e vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Se você quiser que o cabelo dela tenha alguma ondinha em algum lugar, pode vir, pode fazer 2 pontinhos juntos Não faça tudo. Aliás, se você quiser fazer tudo enrolado, pode fazer, mas ela não vai ficar com cabelão. Ou então, você vai ter que fazer mais correntes para poder ficar com o cabelão e ela com o cabelo enrolado, né? Mas só de você fazer assim, pontinhos baixos juntos nas primeiras aqui, 10, 12 correntinhas, ela já vai ficar com um ondulado tão bonitinho no cabelinho, tá? Olha lá, o que eu tô fazendo aqui. Tô intercalando e eu faço aqui nos primeiros 2 pontinhos juntos, mas pode fazer tudo lisinho, que ela vai, por ser grande também, ela vai ondular normalmente, só não vai ficar tão onduladinho assim, mas vai dar uma leve ondulação. E aí, a gente vai ir fazendo lá até chegar lá no finalzinho, tá bom? Então, vamos seguindo assim. E aí, eu volto aqui com vocês a hora que eu tiver chegado lá na nossa base. Olha lá. Eu vou, ó, cheguei aqui, vou até colocar de pertinho, espero que foque. Vou fazer o meu último ponto. E aí, olha, eu vou vir aqui, ó, já no pontinho do lado. Vou vir no pontinho do lado aqui, essa correntinha do lado que ficou sobrando, faço um ponto baixíssimo e subo novamente 81 correntes. Então, as duas primeiras camadas vão ficar desse jeito. Na troca de camada, eu vou vir aqui com vocês, vou mostrar como faz a troca de camada sem precisar ficar cortando e vou mostrar como que faz a última camada. Vamos fazer a troca de camada, vale para a troca da primeira para a segunda, tá? Então, finge aí que você está trocando a sua primeira camada, tá bom?
cheguei ali, fiz a mesma coisa, fiz o meu último ponto. E aí, olha lá, tá vendo? Opa! Aqui, ó, a minha próxima alcinha, ela vai ser na parte de cima já, na camada de cima, tá bom? Então, eu só vou vir aqui, ó, pegar e fazer meu ponto baixíssimo na camada de cima, tá? Na segunda camada vai ser igual à primeira, e na terceira camada, a gente vai fazer 91 correntes. E vai fazer a mesma coisa, tá bom? A diferença é que o fio é mais comprido, porque necessita dele ser mais comprido, porque ele está mais no topo, né? Senão vai ficar muito irregular os cabelinhos. Bom, como que eu vou fazer aqui depois para prender, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês já para adiantar. Eu achei que ela ficou um pouco careca aqui na frente, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz 20 correntinhas. 20 correntinhas, fiz um ponto baixíssimo na segunda correntinha e subi 81 correntes e fiz isso daqui. E prendi aqui, ó, só na parte da franjinha dela, tá? Se você achar que não precisa, tá bom? Mas eu achei que eu queria mais cabelo nela, então eu fiz isso, tá bom? E aí, olha, a gente vai ajeitar aqui, claro que tem ainda a terceira camada completa ainda pra fazer. Aí, ó, como que eu vou colocar ela? Eu vou colar os fiozinhos de baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar os fiozinhos da primeira camada, alguns da segunda intercalado, tá? E aí, por exemplo, aqui não, esse não, mas esse sim, onde eu vou achar que vai ficar com um pouquinho de buraco, tá? E a gente vai vir com a cola de silicone ou a cola universal. Tem gente que usa cola quente, eu não gosto, porque cola quente é imprevisível, sabe? Às vezes ela escapa, ela não se comporta muito bem, né? Em algumas coisas. E aí, olha, eu vou vir aqui, ó, nos fios da primeira camada, às vezes intercalando com o da segunda, se você vê necessidade. A gente vai colar. Daí, você vai passar aqui a cola, ó, finge que é a cola, tá? Segura o fiozinho aí uns 20, 25, 30 segundos. Vem pro próximo, faz a mesma coisa. E os fiozinhos da segunda e da terceira camada, eles vão ficar soltos, tá bom? E aí, a gente ajeita aqui, ó, na frente também. A gente cola na frente a mesma coisa, os fios da primeira camada. Deixa o restante solto, coloca aí num lugarzinho que você gostou. Fala, ah, não, é aqui mesmo, ó, que nem aqui. Aqui, ó, por exemplo, eu vou usar o fio da segunda camada pra poder dar um efeito assim que eu quero, tá bom? E aí, vocês vão fazendo, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês os detalhes do rostinho dela e do restante. E depois eu termino aqui o restante, mostro ela prontinha pra vocês, porque é muita coisa, é muita boneca, né? Como eu falei. Então, vamos começar aqui pelo narizinho dela, tá bom? Vou pegar o meu fio cor de pele, vou introduzir em qualquer lugar. Vou vir aqui, ó, com um espaço de um dedo entre cada um dos olhinhos. Geralmente, a gente faz, né, quem me acompanha, a gente faz aqui sempre com rente ao olhinho, só que deve ficar um nariz gigante, né? E não é isso que eu quero um narizinho pra ela, mas eu quero delicadeza, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aonde? 1, 2, 3 carreiras para baixo do narizinho, tá? Contei um dedinho aqui de distância, vou contar outro, ó, vai ficar 1, 2, 3, tá? 3 pontinhos aqui de nariz, tá bom? Vou fazer umas 3 vezes isso daqui e vou voltar fazendo aqui, ó, essa marcaçãozinha para fazer a elevaçãozinha do narizinho dela. E vou fazer isso daqui, ó, até o fim ali.
Aí, a gente já arremata o nosso ponto. Se você quiser ele mais marcadinho, você faz mais. Se quiser menos marcado, faça menos. Se tiver algum outro tipo de nariz que você gosta de fazer, pode fazer. E me conta como você fez esse narizinho também, tá bom? Porque a gente compartilha dicas e isso é legal, tá? Sempre prontas a aprender. Vou fazer a boquinha agora. Vou jogar isso daqui pra dentro, né? E vamos fazer a nossa boquinha. Eu escolhi a cor rosa pra fazer a boquinha, pitaia, rosa pitaia. Pode não fazer a boquinha, né? Porque bastante gente não faz boquinha no amigurumi, mas quem me acompanha aqui sabe que todas as minhas bonecas, bichinho, tudo tem boquinha, porque eu não gosto de fazer sem boquinha, tá? Não é que eu acho feio, não, as bonecas de quem não faz, mas eu não gosto nas minhas. Ó, vou contar 2 carreiras para baixo do meu narizinho e coloquei a boquinha centralizada, tá bom? Vou fazer um sorrisinho aqui nela, ó. Vou fazer um sorrisinho meio tortinho, meio meiguinho, assim. Vou deixar rente ao meu narizinho e vou contar 1, 2, 3 carreiras para baixo, rente ao meu narizinho, tá bom? E aí, ó, eu vou deixar assim o detalhe da boquinha, tá? Deste jeito, posso passar uma colinha aqui nela, posso prender, posso deixar soltinha, tá bom? E foi assim que eu imaginei a boquinha da minha bonequinha, tá? Se você quiser fazer de um outro jeito também, não tem problema. E aí, agora, eu vou pra parte em que eu tô com mais dúvida, que eu fiquei com mais dúvida, que foi a parte da sobrancelha. Por quê? Nunca fiz uma boneca loira, gente. E aí, no natural, a gente tem que as pessoas loiras, elas têm sobrancelha clara, né? E eu não sei como que vai ficar isso numa boneca. E aí, eu vou colocar da cor do cabelo, eu vou ser fiel a isso. Caso vocês vejam diferente na introdução ou na fotinho aí da miniatura do vídeo, é porque eu não gostei e troquei, tá? Mas, né, vou ensinar a fazer a sobrancelha, porque é independente da cor de fio que a gente vai usar, a boneca precisa ter uma sobrancelha, né, gente? Também não gosto de boneca sem sobrancelha, não. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 carreirinhas pra cima do meu olhinho. Vou vir 1, 2, 3 pontinhos retos. E aí, no quarto ponto, eu desço em diagonal. Quer ver? Vamos colocar de pertinho. 1, 2, 3 pontinhos retos. No quarto ponto aqui, ó. 1, 2, 3. No meu quarto ponto, eu desço em diagonal. E ela vai ficar assim. Gostei. Bom, mesma coisa eu faço no outro. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu desço em diagonal, tá bom? E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou arrematar do mesmo jeito, tá bom? Vou passar um blushzinho nela aqui, que eu sempre passo, que eu sempre gosto, mas isso eu vou deixar por último, tá bom? Depois da bonequinha totalmente finalizada, se vocês quiserem passar também, vai ficar uma gracinha, tá? E aí, vamos pra parte do sapatinho. Não, mentira, gente, não é pra parte do sapato, não. A boneca, ela tem uma tiara aqui de flores, tá? Como que eu vou fazer essa tiara de flores? Eu vou pegar arame. Eu queria aqueles fios de 2, mais ou menos, sabe? De passar enfiação elétrica assim, mas eu fui ver ali não tinha, então eu fiz com o que eu tinha. Peguei arame. Como o meu arame é fininho, eu dobrei ele, ó. Dobrei ele em 2, na medida ali que eu fiz a tiara. E encapei, porque eu tenho pavor de arame e o fio desencapado e acabar saindo pra fora do nosso amigurumi aqui. Peguei e coloquei 6 pontos no meu anel mágico. E
subir 61 correntinhas, tá? Vou levar lá, ó. Vou colocar aqui na cabecinha dela. Se você quiser fazer mais, pode fazer. Se quiser fazer menos, pode fazer. E aí, ó, a gente vai colocar o fio aqui dentro. Coloquei. Daí, a gente fecha aqui, né, com um falso anel mágico. E aí, ó, essa parte aqui a gente vai usar pra quê? Pra poder entortar e dar o formato aqui da cabecinha dela. Ainda não prende, tá? Por quê? Porque agora a gente vai usar as flores de Hera. Folhas de Hera. E aí, a gente vai vir aqui, ó, encapando essa parte da tiara. A parte da tiara, gente, eu fiz... Pode fazer com qualquer cor, tá? Eu fiz dessa cor amarelo mais escuro, não foi pra combinar com o cabelo, não. Foi porque era a cor que eu tava usando ali pra fazer as minhas notinhas musicais, tá? Minha encomenda de notinha musical. Bom, aí você pode colocar mais separado, ou pode colocar mais juntinho. Aí você vai colocando e vai colando já, tá? Vem aqui, pinga, cola, aperta um pouquinho e fica. Daí você enrola mais um pouquinho, aperta, cola e vai fazendo isso até o final. E depois a gente vai colocar ainda margaridinhas. Olha lá as margaridinhas, que vão dar um toque todo especial, olha. Por exemplo, coloquei aqui. Eita, deixa eu achar a ponta. Achei. Coloquei aqui, ó. Essa parte ficou com um vãozinho. Não tem problema. A gente vai vir aqui, ó, com a margaridinha e adeus vãozinho. Olha só que fofura. Então, vou ensinar a fazer a margaridinha, tá? E aí, a gente vai pra parte do sapatinho. Amarelo gema, tá? Que foi o mesmo que eu usei ali, coincidência ou não. Vou colocar 6 pontos dentro do meu anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. Já venho fechando pra ficar bem redondinho. 6. Já corto a minha linha e venho com a minha linha branca. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, não termino um ponto baixíssimo e já pego a minha linha branca, tá? Posso dar nó, ou posso... Eu vou dar nó por último, tá? Que era o que eu tava fazendo nas outras aqui. Ou posso prender. 1, 2, 3 correntes... Venho no meu ponto aqui, ó, e ponto alto. Outro ponto alto, outro ponto alto, ao total serão 3 pontos altos, 1, 2 correntes, prendo com um ponto baixíssimo, tá? Olha lá. Venho subindo, é no mesmo ponto, tá? Tudo no mesmo ponto até então. Opa. Venho subindo 1, 2 correntes, venho no ponto do lado agora. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Venho aqui, faço 2 correntes, prendo no mesmo ponto, olha. Formou uma pétala, 2 pétalas. 2 correntes, venho no ponto ao lado e 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntes, prendo com ponto baixíssimo no mesmo ponto e subo 2 correntes. E a gente vai fazer isso por 6 vezes, pelos nossos 6 pontinhos que a gente tem aqui. Vai arrematar ali, vai dar o acabamento do jeito que você quiser na parte de trás. Lembrando que não vai aparecer. E aí, a gente pode
vocês podem fazer o quanto vocês quiserem aí, tá bom? Eu tô fazendo a mais para colocar dentro de um cestinho dela, que eu vou postar a receita do cestinho à parte, tá? Porque a boneca já é muito grande, então eu vou postar o cestinho à parte, tá bom? Em um outro vídeo, não junto com o vídeo da boneca. Mas daí vocês já podem também fazer as margaridinhas, tá bom? Para poder já deixar pro cestinho, se vocês quiserem, é a mesma receitinha. E chegamos ao final aqui, tá bom? E a gente arremata e tá prontinha. Agora, a gente vai fazer o nosso sapatinho. Que cor você vai fazer o seu sapatinho? A cor que você quiser, né? Eu fiz aqui, ó, desta cor, que ele é tipo um mostarda. Não sei, eu gostei e falei, vou fazer dessa cor. Então, vamos fazer o sapatinho aí, da cor que vocês quiserem. Fazer a solinha. A solinha, eu vou fazer 2 vezes ela. Serão 2 iguais, tá bom? Faço o meu nó corrediço, venho fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Pulo minha primeira corrente, né? E faço um aumento logo de cara aqui. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Sobrou meu último ponto. No meu último ponto, eu vou fazer 4 pontos baixos juntos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos, ele já vai virando por si só, né? Venho do outro lado da minha corrente, já prendendo aqui o meu fio para poder dar acabamento bonitinho. Venho fazendo 5 pontos. 1, 2, 3, caminhando, né? 4, 5. Cheguei novamente lá no meu primeiro ponto. Vou fazer um aumento que vão ficar 4 pontos também aqui, tá bom? Neste primeiro momento. E aí, eu venho pra carreira de cima, tá? Carreira de cima, vou vir direto, tá, gente? Vou fazer um aumento neste primeiro ponto e um aumento no meu segundo ponto. Vou fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou fazer 4 aumentos seguidos. 1 aumento, né? 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos. Caminho 5 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E faço por último 2 aumentos. Um aumento e outro aumento, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui meios pontos altos. Vou trabalhar com meios pontos altos, olha, essa carreira inteira. Então, vou vir aqui, vou laçar a minha agulha e vou fazer um meio ponto alto. Laço a minha agulha, no meu próximo, eu faço um aumento em meio ponto alto, tá? E aí, eu faço meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto, tá? Agora, eu vou trabalhar 5 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou trabalhar um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Um ponto alto, um aumento em meio ponto alto. Um ponto alto, meio ponto alto, né? Tudo meio ponto alto, gente. E um aumento em meio ponto alto.
por fim, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Faço 5 meios pontos altos novamente aqui, de forma simples, apenas caminhando. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço essa sequência de um meio ponto alto, um aumento em meio ponto alto, 2 vezes, tá? Um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Cheguei ao fim da minha carreira, tá bom? E aí, eu vou começar a trabalhar com ponto baixo de novo. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Vou caminhar aqui 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui eu faço 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, tá? Que são aqui a nossa parte de aumento. Caminho por 5 pontos baixos da lateral, e aí eu faço essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes aqui no finalzinho e arremato o meu trabalho. Vou fazer isso, essa solinha, por 2 vezes, tá bom? E a gente já volta. Aí, gente, eu vou vir aqui, né, no meu segundo pontinho aqui, ó. Vou puxar, eu pulo o meu primeiro, tá? Pulo o meu primeiro, venho no segundo, aí eu venho aqui no meio da minha correntinha e puxo pra gente poder fazer um falso ponto aqui. Opa, não veio. Aqui, ó. Um falso pontinho, né? Jogo minha linha pra trás, prendo aí, arremato do jeito que você quiser. E aí, a gente vai fazer isso 2 vezes. A gente vai, então, fazer assim, né? Dessa forma. Só que no meio, a gente vai ter um recheinho de EVA. Que aí, eu desenhei a solinha de EVA, né? Peguei aqui, desenhei no EVA de qualquer cor e fiz ali. Vou pegar a linha de outra cor para poder ficar mais bonitinho, mas pode fazer do jeito que vocês quiserem aí. Vou vir aqui na parte de trás, vou iniciar da parte de trás. Apenas nessas alcinhas aqui, ó, tá? Apenas nas alcinhas de trás, ó. E vou fazer pontos baixíssimos por toda a minha volta, tá? Primeiro, eu dou uma puxadinha em ponto baixo para poder prender. E aí, o restante eu venho em ponto baixíssimo, unindo, costurando ele em ponto baixíssimo, tá bom? Assim, dessa forma, até chegar ali no final. Aí, a gente arremata e vamos fazer a parte de cima do nosso sapatinho. Agora, olha lá como é que fica, assim, né? Vou pegar um dos lados, geralmente esse lado aqui, ó, e vou colocar lá na minha parte de trás, tá? Dá na mesma, né? Vai ser a parte onde eu vou fazer atrás. Vou enganchar aqui o meu ponto, só me sobrou o ponto de cima, né, gente? A correntinha de cima. A correntinha de baixo eu usei, então, vou caminhar sobre ela, tá bom? E aí, eu vou fazer, ó, ponto sobre ponto, pegando nessas alcinhas aqui, eu vou fazer carreira 3, eu vou fazer carreira 6, 7, 8 e 9, tá? Então, serão 4 carreiras de ponto sobre ponto aqui, ó, normal, tá? E vou fazer aqui por toda a minha volta, e mais 3 carreiras, que vão totalizar 4 carreiras, e aí eu volto com vocês, tá bom? Fiz aqui as minhas 4 carreiras, é importante que ele esteja centralizado. Se por acaso você começou, achou que estava centralizado e não está centralizado,
Centraliza ele agora. Seja se precisar fazer um pontinho a menos ou um pontinho a mais, não tem problema. Centraliza ele agora para poder dar certo. E vamos juntas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? 12. Agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, sequência 1, sequência 2. Um ponto baixo e uma diminuição. 3, um ponto baixo e uma diminuição. 4, um ponto baixo e uma diminuição. 5, um ponto baixo e uma diminuição. E por fim, 6, um ponto baixo e uma diminuição. Tá vendo? Ficou certinho aqui as nossas diminuiçõezinhas. Vou fazer 12 pontos, que é o suficiente para eu chegar lá até o final da minha carreira. E a próxima carreira vai ser igual a essa, tá bom? Será uma carreira de ponto sobre ponto, a gente tendo 36 pontos baixos. Cheguei aqui, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí, vou começar a fazer diminuições, vou fazer 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou caminhar o restante da minha carreira, 12 pontos. Vou arrematar, fazer aquele falso pontinho lá atrás, né, para poder deixar bonitinho. E aí, a gente volta aqui para fazer os outros detalhes do nosso sapatinho. Bom, gente, eu vou vir aqui na frente. Ó, eu vou precisar de 6 pontos aqui na frente. Então, a gente vai dobrar ele no meio. Esse meio aqui, ó, eu tenho um pontinho desse lado e um pontinho desse, tá? Então, vou contar 1, 2, 3, porque eu vou precisar de 6 pontos, então é 3 de um lado, 3 do outro, né? Bem centralizadinho. Vou vir aqui, ó, da minha direita para a esquerda. Vou começar da minha direita para a esquerda. E vou fazer esses 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou virar o meu trabalho e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro o meu trabalho e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer isso por 4 voltas, estou na carreira de número 4. Então, venho e vou fazer por 6 voltas, tá bom? Arrematei, deixo para dar acabamento depois. Vou vir aqui, olha, logo no pontinho depois, tá? Ele vai ficar com uma separação, vai ficar com a separação, porque eu não vou unir eles, mas ele vai ser logo em seguida aqui, ó. Tá. Vou caminhar daqui até o finalzinho lá, só não vou unir, tá bom? Então, vou pegar aqui.
Vou ir caminhando lá até o finalzinho, daí eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui, ó, vou fazer o último ponto mesmo, tá bom? Viro o meu trabalho, tá? E vou fazer novamente a mesma coisa, caminhar por toda essa volta aqui até chegar aqui. Vou fazer isso por 5 carreiras. Aí, gente, eu já terminei aqui, ó, e eu vou vir passando pontos baixos aqui por toda a minha volta para poder fazer aqui o acabamento. Pode ser ponto baixo, pode ser ponto baixíssimo, tá bom? Aí a gente vem aqui. Ele vai continuar separadinho, tá? Não vai interferir. E a gente só vai dar o acabamento, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz a parte do cadarço. Daí a gente faz aqui em cima também, essa parte a gente faz mais uma carreirinha, tá bom? Faz os 6 pontos aqui da carreira, deixa arredondadinho, olha lá, que a linguinha ela é, né, arredondada. Faz 2 pontos juntos aqui na lateralzinha para arredondar. E aí, arremata a hora que chegar ali do outro lado. Não precisa fazer outra carreira até aqui, né? Porque aqui já tá finalizadinho, tá bom? E aí, eu vou passar o cadarço aqui com vocês. Bom, gente, vocês nem vão conseguir ver o tamanho da boneca, né? Mas tudo bem. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma amarraçãozinha aqui. Você pode colocar o cadarço do jeito que você quiser, tá? Tentei de outras formas, achei que essa era mais fácil. Enganchei aqui, jogo minha língua pra fora. Venho meio que ajeitando assim, ó. Passo aqui na frente. Eita, não ficou reto. O meu eu quero que fique retinho, tá? Aqui, ó. Aí, agora sim. Aí, eu venho aqui. Venho aqui. E venho aqui. Aí, passo aqui por dentro e arremato lá dentro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um coraçãozinho pra finalizar. A parte do sapatinho vai ficar pra dentro, né? Então, não tem problema aqui. Eu vou passar uma colinha depois pra poder fixar. Vou colocar aqui no pezinho dela. E aí, aqui à frente, ó, eu vou colocar um coraçãozinho, assim, aqui assim, ó, porque eu gostei, tá? Você pode colocar margarida, que é pra combinar, faz uma margaridinha a mais. Cadê minhas margaridas que eu já perdi? Aqui, ó, olha que também vai ficar uma graça e vai combinar, tá bom? Talvez eu até deixe a margarida. Desista do coração. Mas enfim, vocês podem colocar aí do jeito que vocês quiserem. E aí, terminando os detalhezinhos, olha lá como que vai ser feito o encaixe da cabecinha, ó. A gente tem aqui, vamos encaixar aqui com cuidado, indo com cuidado, porque é um trabalho grande, né? É um trabalho que ficou grande aqui, essa parte. Então, a gente vai encaixando aqui. A parte de dentro da minha boneca, né, da cabecinha que eu coloquei pra dentro, ela ficou, não tinha ido completamente pra dentro. Então, conforme eu fui forçando pra poder mexer ali e colocar a parte do pescocinho, né, pra dar a sustentação, acabou batendo no celular e parou de gravar e eu não tinha visto. Mas ali não tem segredo, é só colocar aquela parte do pescocinho que a gente fez, aquela estrutura que a gente fez da parte do corpinho, né? Dentro daquela parte que a gente jogou pra dentro da cabecinha. E aí a gente vai costurar, né? Ali na basezinha, parte da cabecinha, na parte do pescocinho ali. Eu passo pelo menos umas 3 vezes a costura no mesmo lugar quando se trata de cabecinha, que é pra ter certeza de que essa cabecinha não vai ficar capenga, tá? Então aí vocês façam do jeito que vocês estão acostumadas.
mas é uma parte sem segredo, tá bom? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.